dias de provação. Parece que esses dias não estão muito distantes da nossa experiência hoje, não é, queridos? Dias difíceis. Dias que têm exigido um pouco mais de nós, têm nos feito refletir mais sobre a vida, buscarmos mais a Deus. Dias que têm exigido que nós possamos dar resposta segundo o que temos aprendido com o Evangelho. Seja dentro de casa, lidando com os familiares, com as demandas da própria casa, seja com os de fora, seja no ambiente acadêmico, seja no trabalho. Os dias parece que têm exigido um pouco mais de nós. Eu quero trazer aqui uma pequena reflexão sobre esses dias difíceis. Como cristãos que somos, como homens e mulheres que conhecemos a Deus, como devemos nos comportar? Temos algumas possibilidades. Podemos ficar acuados, sentados, deitados, deixando as coisas acontecerem e não participarmos de nada, não sermos protagonistas das mudanças ou das propostas para as mudanças, não sermos protagonistas de uma vida que confia em Deus e que se deixa apresentar-se como. Nós podemos ter essa postura, uma postura quase dentro da definição do niilismo. Porque quando nós não acreditamos, quando achamos que as coisas nunca vão mudar, sempre serão as mesmas, podemos ser motivados então aí, podemos decidir então viver uma vida, eu diria, relaxada, como tem um ditado popular que diz que podemos viver, por exemplo, como Deus criou batata. Não fazemos nada, mas as coisas irão acontecer. Ou até nada vai acontecer. Nada vai mudar. Nada vai melhorar. Ou podemos tomar a outra postura. A de mesmo que os nossos olhos não vejam as mudanças acontecendo agora, mas que nós sejamos os protagonistas se não da mudança, da proposição para a mudança. Colocando então para as pessoas as convicções que temos em Deus, no Deus que pode tudo, no Deus que faz tudo, no Deus que muda circunstâncias difíceis, no Deus que tem a história nas suas mãos, no Deus que rege as pessoas, as nações, segundo os seus propósitos. Tem dois personagens na Bíblia, de vários outros, que me chamam muita atenção acerca disso. Um é Jeremias, o outro é Esté. Essas personagens são impactantes para nós. A partir de mim, eu penso que também vocês vão concordar com isso. Jeremias, por exemplo, ele viveu num período de muita religiosidade, ao mesmo tempo de muita decadência moral e espiritual. Os líderes religiosos estavam vivendo a sua vida normalmente, a despeito de toda a desgraça que estava caindo sobre Jerusalém. Àquela época, reinos de fora assolando toda aquela região, transformando todos aqueles povos minoritários e até povos poderosos, como, por exemplo, Israel. Inclusive, Israel já estava dominada pelos inimigos e agora estava chegando a vez de Judá e de Benjamim. Mas os líderes estavam de braços cruzados nas suas atividades religiosas.
executando suas cerimônias, cantando as suas músicas, acendendo os seus incensos. Mas não permitiram que aquilo que criam pudesse contagiar, pudesse impactar a sociedade de então. Deixaram as coisas acontecerem. Jeremias então se levanta num período difícil como esse. É chamado por Deus. E o que me chama a atenção, você vai encontrar isso logo no capítulo 1, tá? Dos versos 1 a 9, mais ou menos ali, você já vê o chamado de Deus, para que Deus o chamou, o que Deus esperava do ministério de Jeremias. Porque, queridos, a vida nos traz provações. Nós somos testados naquilo que cremos, nas nossas convicções. E isso, em termos últimos, só tem um significado. É fazer validar realmente que o que cremos acerca de Deus, das verdades do Evangelho, das verdades do nosso Senhor Jesus Cristo, são a verdade. A verdade transformadora, a verdade que pode mudar o mundo à medida que muda a nós mesmos. A vida nos traz provação e a gente poderia, se a gente tivesse tempo, né? Advindas essas provações da doença, das perdas, da falta de liberdade. Parece que é uma das coisas que tem nos ameaçado nesses últimos tempos, né? Eu imagino quando antigamente a gente falava, antigamente é um dia desse, né? Que a gente falava que alguns povos, né, em alguns lugares, alguns contextos aí, grupos de pessoas, entre elas os cristãos, não tinham liberdade de expressão, de colocar o seu pensamento, né? E parece que a gente, de alguma forma, está experimentando um pouco disso ainda, ou já. Mas essas coisas nos trazem realmente provação. A traição, o medo, o cerceamento, a tortura. E aí eu queria que pudéssemos pensar assim, se nós tirarmos Deus da nossa vida, o que vai sobrar? Se enterrarmos a fé, se enterrarmos as nossas convicções, o que é que sobra? É possível realmente tirarmos Deus, transformá-lo apenas num conceito, numa tradição e enfrentarmos o que a vida nos apresenta por nós mesmos, sozinhos, somente com as nossas forças? O que será de nós então? Mesmo que nós não o tiremos, mas se deixarmos Deus amordaçado, calado, limitado, intimidado, dizendo para ele que ele não tem espaço para se pronunciar acerca daquilo que enfrentamos, das decisões que tomamos, dos destinos da nossa vida. Queridos, eu gostaria que nós pudéssemos ter a postura de Jeremias nesse contexto. E que nós pudéssemos então propor, como ele propôs à época, que, começando pelos líderes religiosos, os líderes políticos, né, os chefes das famílias, o chefe dos clãs, o próprio exército de Judá, que estavam tão distantes da busca de Deus, ou de ouvir o verdadeiro Deus, e estavam militando apenas baseados em experiências de conquistas passadas, né? No know-how que eles tinham, na pompa, no ouro, na prata, nos escudos, na espada.
Mas o texto de Jeremias como um todo vai mostrar que eles são conclamados ao arrependimento e à conversão. Quando nós nos entregamos a Deus, quando nós deixamos de caminhar para longe dele, nos voltamos para ele, arrependidos, o Senhor então vem ao nosso socorro, queridos. O Senhor nos abastece, o Senhor nos fortalece. O Senhor faz por nós aquilo que nós não podemos fazer sozinhos, porque os inimigos são muito poderosos. Muito poderosos. Então, diferentemente desses exemplos, dessa postura dos líderes daquela época que escolheram não fazer nada, mover uma palha, Jeremias propõe que eles comecem por arrepender-se, por buscarem a Deus, para que as circunstâncias fossem modificadas, fossem alteradas. Verdade é que isso tem acontecido na minha experiência, eu acho que também na sua, não é? Quando nós enfrentamos dias difíceis, né? Os dias mais conturbados, parece que é uma experiência universal, não é? Nós nos achegamos mais a Deus. Parece que nós ficamos mais atentos à voz de Deus, inclinados a ouvir a sua voz, a sua orientação, a direção do Espírito Santo. Parece-me que a palavra de Deus, ela salta apenas da parte gráfica, né? Ela salta das páginas das Escrituras e elas invadem o nosso coração e promovem o que precisa ser promovido, sarando, curando, corrigindo, animando, às vezes repreendendo, não é? Trazendo vida, na verdade. Então, nesses dias difíceis, será que não é interessante pensarmos que as dificuldades, elas podem ser bênçãos para nós? Como nós estamos enxergando os desafios? Paredes, muros que se levantam para não podermos seguir adiante? Às vezes precisamos recuar um pouquinho, às vezes precisamos esperar, pensar em estratégias novas, reavaliar o que nós estamos falando, né? As nossas ações e atitudes, deixar algumas coisas que fazem parte ainda do nosso dia a dia e que não deveriam fazer mais parte, por sermos uma nova criatura em Jesus Cristo. Eu acho que é um bom momento da gente pensar um pouquinho sobre isso. Em termos gerais aí, de fazer o que estamos fazendo hoje, deixar de ter a atitude que estamos tendo hoje, como Jeremias colocou, para aquelas lideranças e para o povo como um todo. Arrependam-se, convertam-se ao Senhor. E para encerrar, veja o caso de Esté. Esté estava vivendo num momento em que o seu povo, estava submisso a um outro rei. Esse povo estava vivendo debaixo de muitas limitações. Não podia adorar, assim, com a total liberdade. Não podia expandir-se. Mas aí aconteceu que, em dado momento, a coisa piorou um pouquinho e Esté descobre rumores de que havia toda uma conspiração muito bem montada, arquitetada, para extinguir, eliminar o seu povo. E se ela tivesse decidido também ficar calada, se ela tivesse pensado mais na sua vida do que na vida do seu povo, talvez ainda nos seus dias
ela tivesse visto todo o seu povo ser exterminado na sua frente, ao fio da espada. E, assim como na maioria das monarquias, quem poderia apresentar-se a um rei sem ter sido convidado? Ou sem ter sido convocado? Mas ela decide colocar a sua cabeça a prêmio, ela decide fazer alguma coisa. Ela disse, não, eu não vou ficar aqui de braços encruzados. Eu não deixarei que as coisas aconteçam assim, sem a minha participação. Ela se encoraja. E ela vai até a presença do rei. E ela sabia, segundo o texto bíblico, do seu próprio livro, no capítulo 4, que se o rei não levantasse o seu cetro na hora que ela adentrasse a sala do rei, a câmara do rei, ela seria morta. Mas ela faz isso com temor a Deus, ela faz isso resoluta, ela faz isso encorajada como Jeremias. Ela precisava dizer o que Deus estava colocando no seu coração. A Jeremias custou-lhe perseguição, preso num calabouço, jogado numa cisterna, vivendo a pão e água, com água até a cintura. Que tortura. Ficou preso também. Enfrentou a morte. E ela se dispôs a isso. Então eu quero terminar falando dessa influência. Eu comecei falando que a questão dos dias difíceis, dos dias de provação, podem estar guardando para nós grandes surpresas, da nossa influência como servos e servas de Deus, que podem ser usados como instrumentos de Deus para mudar as coisas, mudar as circunstâncias, trazer alegria, trazer paz, trazer convicção, anunciar dias melhores, anunciar a glória de Deus. E o texto vai dizer que ela, inclusive, se refere dizendo: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado a entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Essa informação que ela dá chega a Mardoqueu, Mordecai. Isso está no versículo 12. E ele no versículo 13 então vai dizer: Mordecai dizendo isso a eles para que eles dessem o recado a Ester: não imagines que por estares na casa do rei só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Quem sabe nesse momento de provação Deus está esperando que você, meu irmão ou minha irmã, se levante para ser um influenciador, uma influenciadora com a palavra de Deus. Uma pessoa que vai estar apontando o caminho, uma pessoa que vai estar traçando uma saída para situações difíceis. Pessoas que estão desesperadas sem conhecerem a Deus poderão, através da tua palavra, serem encorajadas a caminharem, voltando-se para Deus. O que a história nos mostra é que
Esté, por causa dessa sua atitude, ela é uma mulher lembrada até hoje. Ela é uma mulher lembrada com honras, pela coragem, pela determinação, pela confiança que teve em Deus e pela chance que chegou diante dela, que se ela não se pronunciasse, o tio dela sabia que Deus poderia livrar os judeus de outra forma, mas talvez pela omissão dela, ela e a casa dela pereceriam. Queridos, então, quem sabe Deus esteja nos dando as oportunidades em meio às dificuldades para proclamarmos a confiança em Deus, nesse Deus que pode todas as coisas. E aqui eu vou encerrar dizendo que alguém já disse assim: pela fé, transforme os seus dias difíceis em bênçãos. Mesmo que você não seja lembrado na terra, na eternidade, Deus te recompensará. Amém, queridos? Que essa palavra possa abençoar o seu coração, possa te encorajar. Não foque nos dias difíceis, não foque nas dificuldades. Foque em Deus. E faça com que pessoas que estão ao seu entorno, no seu entorno, possam conhecer o Deus que você serve. Compartilhe essa graça, essa fé, para que pessoas sejam salvas. Amém? Deus abençoe, no nome de Jesus.